E a intimação feita pelo ministro Alexandre de Moraes para o X indicar um representante legal no Brasil repercutiu na mídia internacional. Ao noticiar a ameaça de Moraes, o jornal americano Wall Street Journal afirmou, abre aspas, o ultimato marca uma nova escalada em uma situação já tensa entre a mais alta corte do Brasil e o X, fecha aspas. Na Europa, o francês Le Monde classificou Moraes como um famoso juiz da Suprema Corte do Brasil e lembrou que Musk acusou o ministro do STF de ter ameaçado prender legal da plataforma no Brasil, algo que a rede social considera uma forma de censura. A agência de notícias do Catar, Al Jazeera, lembrou que Moraes ordenou a suspensão de mais de 100 contas no X nos últimos anos, incluindo algumas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. 100? Oi? 100 contas? 100 contas, sim. Tá bem de deixa eu trazer que tem mais aí. aqui. Tá bem de correspondente esse jornal aí. A emissora de TV americana ABC News também deu espaço para o assunto. Abre aspas. Como um juiz brasileiro pode suspender o X em algumas horas, fecha aspas. Deixa eu passar aqui para o Consta, porque tem muitos veículos repercutindo essa notícia, Consta. Enfim, o Brasil virou assunto global aí com essa decisão do ministro Moraes de banir a rede no Brasil. Sim, e motivo de perplexidade e de chacota em alguns casos, né? Porque o Elon Musk também provocou, mostrando justamente esse aspecto, né, pitoresco aí do Alexandre de Moraes, como Valdemorte e por aí vai. Então, muita gente está se dando conta que o Brasil já não tem mais democracia e o alerta em ano eleitoral nos Estados Unidos é cuidado, que a esquerda que não respeita a liberdade de expressão, que cria pretextos falsos, como nenhum direito é absoluto, eles querem a liberdade de ofender e agredir, espalhar ódio, mentira e blá blá blá, que isso, na prática, serve para avançar com a tirania, com a censura. Então, os americanos estão atentos. 2 congressistas já se manifestaram, aquela mesma aqui congressista da Flórida, Distrito 27, Maria Salazar, né, que estendeu a foto do Alexandre de Moraes, falando que ele é um operador totalitário do direito, e o Scott, e muita gente está atenta a isso, né? O Brasil, não é de hoje, vai caminhando para se enquadrar dentro do eixo do mal. Essa que é a verdade. Muita gente cobra do governo Joe Biden uma posição, uma vez que o governo Joe Biden, como ficou público, né, ele agiu para, de alguma forma, interferir na eleição, mandar recado a militares e coisa e tal. Então, os republicanos estão cobrando uma postura do governo Joe Biden, uma vez que o Brasil hoje virou vassalo da China, cachorrinho da Rússia e do Putin e parceirão do Irã. Né? Então, é o eixo do mal. E não é por acaso que nós estamos inseridos nesse contexto dessa lista nefasta de países onde o X é perseguido e não tem operação em representante. Né? Então, é impressionante que a turminha tucana de mercado, eu volto a insistir nisso, porque a gente tem que lembrar, né, que Armínio Fraga, que João Amoedo, que esse pessoal todo fez o L para salvar a democracia. Esse pessoal está em silêncio. Esse pessoal não está vindo a público dizer que vai comparecer no 7 de setembro, que é uma coisa suprapartidária, e que não está mais compactuando com esse tipo de censura e perseguição e tirania. Eles estão, pelo visto, muito confortáveis com o Brasil dentro do eixo do mal e virando motivo de perplexidade e chacota perante o resto do mundo. Bom, a gente já segue nesse assunto, mas como o Augusto tinha mencionado o texto do Guzzo dessa semana, que estampa, inclusive, a capa da nossa edição digital, vou até pedir para a gente exibir aí na tela, a fonte do mal. O STF deu a si próprio o poder ilegal de substituir as leis do país pelas convicções, os interesses ou os desejos dos ministros. A partir daí, com os frutos da árvore contaminada, tudo o que decide é ilegal, tá? Então, a capa da nossa edição, e amanhã tem edição nova
Tem edição no forno, daqui a pouco em Estúdio Oeste, Silvio Navarro vai revelar a capa da nossa edição, mas deixa eu só aproveitar para te contar, você que está aqui acompanhando o nosso programa, ainda não é nosso assinante digital, você já pode fazer a assinatura também através do nosso WhatsApp. É bem simples, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code ou então enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número está na tarja, o 11 94239 9799. É só mandar um oi, um olá, tudo bem? Entre em contato com a nossa produção que eles vão então mandar sugestões aí de planos de assinatura para você. Fazer o pagamento, você pode optar via Pix. Depois é só enviar esse comprovante nesse próprio número do WhatsApp aqui para a nossa equipe, que vai se encarregar então de finalizar todos os trâmites da sua assinatura digital. Depois é só baixar o aplicativo e aproveitar então a leitura. Hoje é quinta-feira, tem edição no forno, amanhã tem edição nova, sexta-feira a gente sempre recebe aqui no Estúdio Oeste a nossa diretora de redação, Branca Nunes, para trazer os destaques. O Silvio também antecipa a capa em Estúdio Oeste, então corre, entra aqui pelo QR Code ou pelo número do WhatsApp 11 942 39 9799, entre em contato aqui com a nossa equipe e faça a sua assinatura então via Zap Zap, é rápido e prático. Agora 19 horas e 22 minutos, deixa eu passar aqui para o Piotto, a gente está trazendo aqui a repercussão internacional dessa medida do ministro Alexandre de Moraes, Piotto, e eu trouxe aqui a manchete da ABC News, e aí você até chamou a atenção porque em inglês eles usam one minister, né? O numeral, ou seja, eles ressaltam muito bem a questão de um único, apenas um juiz decidiu e suspender, né? Pode suspender o X em algumas horas. Está aí então a manchete da ABC News chamando a atenção para o poder nas mãos de um único juiz no Brasil. É a mesma expressão que o New York Times utilizou durante a campanha eleitoral. Um único homem decide o que pode ou não ser dito no Brasil. Que é uma cultura americana, não, claro, da Corte Suprema deles, que não faz sentido essas decisões monocráticas. O Michael Schellenberg também usa muito essa expressão. Um único juiz. O Glenn Greenwald também faz esse uso da expressão porque isso não cabe. Não cabia também no Brasil. Mas, de repente, o Supremo começou no pecado original, lá em 2019, nesse primeiro inquérito, e o ministro Moraes hoje pode tudo, inclusive atropelar entendimentos do Supremo, porque se ele não considera o Supremo em todas as decisões que toma, e algumas são completamente fora da lei, no entendimento que o próprio Supremo tinha, o Supremo nunca afrontou liberdade de expressão, até recentemente. O que mudou? Aí vem um pouco dessa lógica de tratar a Constituição dentro desse entendimento chamado novo constitucionalismo, que tudo é principiológico, tudo é princípio. Não, a Constituição tem regra. Uma cláusula pétrea é pétrea porque ela é regra, é só daquele jeito que pode ser aceito, não pode ser modificado. A história da liberdade de expressão. Mas como é princípio, então a gente vai entendendo. Agora pode, agora não pode, depende, até segunda-feira. E com isso o Supremo consegue se dar mais poder. Vamos lá que daqui a pouco um juiz na primeira instância acha que pode intimar todo mundo agora pela rede social. Não vai mandar mais o oficial de justiça. O que vai acontecer? A parte vai reclamar. O que vai acabar no Supremo? Aí o Supremo vai falar assim, bom, neste caso pode. É mais uma tarefa que o Supremo se dá para dizer o que pode e o que não pode. Sendo que, lembrando Nelson Jobim recentemente na entrevista à CNN, que convenhamos, ele não desmentiu a entrevista, ele só depois naquele comunicado elogiou o ministro Alexandre de Moraes, mas ele não desmentiu as críticas que fez. Ele disse assim, Supremo não tem que interpretar a Constituição. Ele só disse se é legal ou se é ilegal. Porque a interpretação é a criação de uma nova lei, um novo entendimento, que é exatamente essa coisa desse novo constitucionalismo, que tem entre seus defensores o ministro Barroso, que é o presidente da Corte. Então tudo é um princípio. Este caso, o Silvio anotou aqui o que o doutor Massilia falou de jurisprudência de exceção. Por exemplo, essa coisa que o entendimento do próprio Alexandre de Moraes, não, pode intimar por rede social, é uma jurisprudência de exceção que eles vão falar que agora vale. Mas aí todo juiz vai poder usar? Não, aí depende do entendimento do Supremo. De novo, mais uma coisa que o Supremo vai dizer se pode, se não pode. Ele se arroga poderes todo dia e cada dia mais. Nós acabamos com a estrutura judicial brasileira da primeira e da segunda instância.
Pouco importa o que decida a primeira, a segunda instância, mesmo que esteja no rigor da lei. O Supremo é que vai chegar e dar a última palavra. O nome disso é poder moderador, que é o grande sonho deles. Não tem na lei, mas eles se permitem isso. Nós temos um poder moderador no país, completamente fora da Constituição, porque não está previsto. Olha só, Ana Paula Henkel aqui nos brindando na audiência, já mandou vários prints mostrando que a repercussão realmente é global, trouxe também a repercussão na Reuters, AP News, Al Jazeera, já falamos também, Wall Street Journal, The New York Times. Obrigada, Ana, a gente está aqui acompanhando em tempo real e fazendo todas as atualizações aqui do caso. Deixa eu trazer a repercussão aqui no Brasil, porque deputados da oposição também comentaram nas redes sociais a intimação de Moraes e o risco da Rede X ser retirada do ar. Marcel Van Hatten classificou o ministro como imoral, pequeno e desprezível. Bia Kicis usou a palavra censura e orientou os usuários do microblog a baixar aplicativos de VPN para continuarem acessando a plataforma. Gustavo Gayer aproveitou o assunto para convocar os seguidores para a manifestação que ocorrerá no dia 7 de setembro na Avenida Paulista, em São Paulo, para pedir o impeachment de Moraes. Aí, Silvio, acho que os brasileiros vão ouvir falar muito de VPN nos próximos dias, se realmente esse banimento do X se concretizar aí por parte do ministro Alexandre de Moraes. Acho que sim, Paula. Agora, olha só, e a Ana trouxe aqui no nosso grupo, né, do programa, e você acabou de citar a repercussão, especialmente nos Estados Unidos, é claro, país assustado. Quando você diz um único homem, um único ministro, pode decidir o que se pode falar ou não em rede social, decide derrubar perfis. Na Europa tem sido assim também a repercussão. Eu estava acompanhando aqui nesses últimos minutos as agências de notícia pelo mundo todo. É claro, o mundo está olhando para o Brasil, porque é uma preocupação. O Brasil é um país com dimensão continental, na América Latina. O mundo já assiste com preocupação o que está acontecendo na Venezuela. Os Estados Unidos assistem com preocupação o que está acontecendo na Venezuela, mas agora parece que temos uma nova dor de cabeça na América, no continente americano, o Brasil. O Brasil pode passar para uma lista, e nós vamos repetir isso à exaustão aqui. Aliás, a Revista Oeste foi precursora, uma capa de José Roberto Guzzo, publicada com a lista dos países, e faltava ticar o Brasil. Mas já estava lá a China, a Coreia, o Irã, a Rússia, Mianmar, Turcomenistão, Nigéria, Venezuela, recentemente, e o Brasil, faltava ticar. Talvez nós estamos diante de uma possibilidade real nas próximas horas de fazer parte desta lista, que é uma lista ingrata, difícil de engolir para um país que ainda diz ser uma democracia constitucional. O mundo está preocupado. O Congresso brasileiro, boa parte dele, também acompanha com preocupação. Essas foram as manifestações de deputados. Senadores também se manifestaram nesse sentido, mas não há uma maioria no Senado capaz de pressionar o presidente Rodrigo Pacheco a ponto dele deixar aquele estilo que no passado era visto só como um pamonha. Mas agora não, agora ele é cúmplice de algo muito maior, porque ele está à frente do Congresso Nacional, a casa regulatória com poder constitucional para pautar o impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Cabe a ele pautar o impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Há diversas interpretações por aí na praça. Sim, possíveis, mas bastaria a caneta dele, mais nada, a boa vontade dele de entregar aos outros 80 integrantes daquela casa a decisão democrática. Em democracia é assim que funciona. E não com uma única caneta, como age Alexandre de Moraes. Rodrigo Pacheco parece agir da mesma forma. A caneta dele impede que tenha andamento um pedido de impeachment. E o mundo, finalizo, Paula, assiste com preocupação que o Brasil passe a fazer parte dessa lista aqui dentro do nosso continente, da América, um país que vai tolher a liberdade de expressão, que vai riscar uma plataforma com 22 milhões de pessoas prejudicadas por isso. Tem gente que usa o Twitter para trabalhar, tem gente que faz do Twitter um ofício. Se é tóxico ou não, como o doutor André Marsiglia acabou de dizer, não importa, porque é um julgamento próprio achar que o outro diz é ruim.
Liberdade não é aquilo que só interessa a mim. E assim se constrói uma sociedade plural. Isso o gabinete do ministro Alexandre de Moraes parece não compreender.